Mas é uma realidade, assim, que a gente... bom, a gente precisa enfrentar aí uma dificuldade, Tite, que pelo menos, assim, é uma coisa que a gente especula aqui, a gente analisa aqui mas a gente não é o Tite, que é o lance da gente não tem a possibilidade, a gente não tem a experiência de jogar contra as seleções europeias. Isso, tu diria que só te atrapalha no teu trabalho? Igor, nós gostaríamos, não é opinião, ela é informação. Nós todos gostaríamos e todos nós fizemos, e eu dou a minha palavra para vocês, todo o possível para enfrentar as seleções europeias. Tal qual foi antes de 2018, que nós enfrentamos Croácia, nós enfrentamos Rússia, nós enfrentamos Alemanha, nós enfrentamos Inglaterra. Nós queríamos também dessa forma. Não foi possível e não medimos esforços em relação a isso. O que não foi possível, em função do calendário não foi possível. E eu gosto de pegar um pouco do relato. Então, fica faltando? Fica. Nós gostaríamos que fosse, sim. Da mesma forma, devo te dizer que aí um relato do Tafarel, eu acho que foi quando no Liverpool, ele falava assim, eu não sei se foi falando com Salah, com Mané, com Van Dijk, ele dizendo assim, poxa, nós gostaríamos de enfrentar o Sul-Americano e não temos condições de enfrentar o Sul-Americano, a gente gostaria também de enfrentar a Argentina, Brasil, Colômbia na época, que estava bem, enfim. Então você já traz pra mim uma coisa diferente, porque eu achava que ele estava meio que fazendo jogo duro, não é o caso. Não é. A gente sempre tem divulgado isso e a cada convocação divulga. Não há essa possibilidade. O calendário deles é cheio, ficou mais cheio ainda depois da Nations League. Então não tem essas datas, tanto que as seleções europeias agora estão jogando em 4 datas em convocação, né? Nas últimas convocações foram isso. Às vezes alguns convites não aceitam, quando há essa possibilidade, é o direito que eles têm, mas é inegável, desde que a gente entrou em 2016, a busca por jogar contra europeus e principalmente contra as grandes seleções, como nós conseguimos jogar contra a Alemanha, contra a Inglaterra da vez passada, ela é impossível. Nós gostaríamos muito de enfrentar uma França, de enfrentar uma Espanha, de enfrentar um Portugal, né? Gostaríamos muito, mas esse não é o mundo real. Seria ideal, mas não é o mundo real. E eu já estou profetizando que vem o Hexa aí. Com certeza, independente do que o Tite for falar aqui, eu imagino, assim, para você, a posição de vocês é muito complicada, porque eu imagino que, falar que vai trazer o Hexa pega mal, a galera... dos outros times, não sei o que, a imprensa vai cair matando e tal. Mas eu sou torcedor, posso falar o que eu quiser. E eu posso profetizar, inclusive vou lá fazer minha fezinha no Bet Nacional lá, que o Hexa vem. Cara, eu tô iludido há muito tempo já. Você me iludiu, cara. Você me iludiu, cara. Você montou, assim, a virada de chave pra mim, eu não vou lembrar o contra quem a gente tava jogando, mas foi um jogo que não tinha o Neymar. Uruguai, né? Eu talvez... Argentina. É? Não sei. Mas era um jogo que não tinha o Neymar, e não é que eu não gosto do Neymar, eu amo o Neymar. Mas eu percebi que a gente tinha um time que joga sem o Neymar, sabe? Eu fiquei, que legal, cara. Dá pra gente... A gente conseguiu alcançar um patamar fudido. Eu achei maravilhoso. Aí foi ali que eu fiquei iludido. E a partir daquele dia o Hexa vem e acabou, quero saber. Igor, David, muito obrigado pelo convite. Posso fazer a imagem daquilo que fora do ar tu falou para mim? Claro. Esse é o homem que vai trazer o Hexa. Aí eu fazia assim, minhas costas. Agora tu dividiu comigo com o Kleber, né? Dividimos um pouquinho, ó. O Kleber tá aí também para dar uma moral, carregar essa parada, né? O que a gente pode falar é o que a gente tem falado profissionalmente, né? Trabalhar muito, estamos trabalhando muito para buscar o objetivo que é chegar numa final de Mundial. E o sonho de conquistar. Sim, o sonho da conquista sem ter medo de sonhar, sim, sem ter medo de assumir responsabilidade, sim, claro que tem. Tem um histórico da seleção extraordinário. Nós sabemos da responsabilidade e tem que sonhar. O primeiro objetivo é chegar na final, retomar um Brasil na final. E depois, aí na final já era. Já era. Tite, então, você falou esse negócio de chegar na final e tudo. Uma coisa que eu queria perguntar é assim, o futebol foi evoluindo, né? A gente pegou a fase da seleção brasileira, a gente mais de 30 anos ali, que foi 94, 98 e 2002, né? Foi tipo 3 finais seguidas e tal, e faz um tempão que a gente não chega. E eu quero te perguntar o seguinte, porque também é uma discussão sobre o peso da camisa, não só de seleção, mas
de clube também, que não é que diminuiu, mas parece que não tem tanta força como tinha antigamente. Você ainda sente um pouco disso quando vai com o Brasil, que certas seleções, sei lá, respeitam demais, ou ainda sentem isso, ou você acha que tipo, as europeias não estão nem aí mais para isso? Como que você vê isso? David, primeiro, ela tem um legado histórico extraordinário da seleção brasileira, né? Quando a gente pegar... Eu peguei a partir de 70, né, da minha geração. Aí tu vê aquela seleção que ela é extraordinária. Tu deixa ela num cantinho e olha e fica fascinado com o Zagallo como técnico, com aqueles Pelé, Tostão e companhia. Né? E tu traz para uma situação mais recente. Eu brinco assim, que você diz, só me botam pressão desses últimos 4 anos, que é um processo inteiro. Não me traz o legado dos outros 16, que daí não. É injusto para trazer o meu de 18 com metade do trabalho feito. Né? Mas a gente traz sim. E, David, diferentemente do que as pessoas colocavam, de que as outras equipes respeitam a seleção brasileira, elas respeitam o seu país. Elas querem representar bem o seu país, elas querem atropelar, não quer saber com quem é o adversário. Né? Vamos colocar o nacionalismo de todas as seleções, ele é marcante, ele é muito forte. Então tu vai pegar a México e não quer saber se vai jogar contra o Brasil, se vai jogar contra a Inglaterra, se vai jogar contra a Espanha. O sentimento de nacionalidade das equipes, ele é muito forte, ele é latente, tu sente isso durante os jogos. Claro que tem todo um histórico, claro que a qualidade da equipe ela pesa, mas esse orgulho das seleções, ele é muito particular. Interessante. E deu uma nivelada muito, porque os atletas hoje eles se enfrentam diretamente ou jogam juntos. Essas últimas seleções que tu falaste aí, 94, 98, 2002, alguns jogadores estavam lá, né? Não tinha essa dimensão que hoje tu pega um time como o City, um time como o Real, tu olha, tem 13 nacionalidades diferentes, é o convívio deles, né? E ali, um polonês ganhou o melhor jogador do mundo recentemente. Antes foi um croata. Então, essa globalização mistura muito isso. Agora, a seleção ela tem um peso. Ela continua tendo um peso. A amarela, por ser a que mais conquistou, pela importância que os nossos jogadores ainda têm nesse nível de futebol, de Champions, de Premier League. E aqueles jogadores que estão aqui no Brasil destacando também. Então tem um peso, sim. É só você entrar, por exemplo, se você entrar lá na Bet Nacional, a favorita é o Brasil. Em todos do mundo. Qualquer lugar que você for olhar aí, o favorito é o Brasil e o ombrinho do Tite cada vez mais arriado, né? Cara, tem um cara aí, um gavetinha aberta, conhecido aí entre os amigos dele aí, que é a nossa arma secreta. Gavetinha aberta, eu acho. Porque não tem... Assim, ninguém sabe como é que tá o Pedrinho, né? O Pedrinho tá uma máquina mortífera. Deve te perguntar o tempo inteiro. Vai chamar o Pedro pra pelo menos um amistosinho. Em setembro aí. E tal. Fala do Pedro aí pra nós. Tá jogando muito. Não é eu que tô convocando, é ele, a performance dele que tá se convocando. Num jogador com características específicas para função. Exatamente. Isso é uma parada que a gente também tava falando aqui. Cara... ele é um 9 que talvez a gente esteja precisando mesmo, né? Ele faz um pivô como, sei lá, cara. Aqui no Brasil é brincadeira o pivô que ele faz, cara. Cara, foi contra o Atlético Paranaense, talvez. Sei lá, eu sei que qualquer situação que ficar complicada, o Santos jogava lá nele, chegava nele, parava, botava e fazia o que queria com a bola. Mas O cara tá metendo bicicleta. Pois é. Ontem teve um lance específico de uma bola que colocaram nele e ele escora para Arrascaeta, vindo ele finaliza do lado do Everton, um lance perigoso. Então tu vê as percepções, é um jogador que não só tem qualidades técnicas, como raciocina numa mesma dimensão que esses jogadores que apresentam. Então ele tem uma característica difícil. Não vai ter velocidade. Se quer dele velocidade, não vai ter. Não vai transição em velocidade, não vai ter. Mas vai ter um pivô, um jogador da jogada combinada e de cabeceio. Sim. E vocês estão fazendo aí vários ciclos de assistir diversos jogos, assistir um monte de coisa, então quer dizer que tem um espacinho naquela existe um processo, né? Uma rotina nossa. A gente trabalha diariamente na CBF das 10 da manhã às 7 da noite, né? Todo é um núcleo duro que a gente chama de 9 componentes. Uns agora estão viajando, o Fábio e o Matheus estão na Europa, vão acompanhar o Lucas Veríssimo lá no Benfica, estiveram vendo o Atlético de Madrid ontem, vão na Juventus. O Sampaio, junto com o Gui, nosso fisiologista, está no México acompanhando
o Dani Alves. O Tite está indo agora para a Europa com o Juninho, Paris e Londres, né? E a gente continua acompanhando. Ontem a gente esteve no Allianz Arena, acompanhando Palmeiras e Flamengo. Agora tem os jogos de meio de semana da Copa do Brasil. Então o processo é esse. Voltando à CBF amanhã, a gente discutir o que você viu e a gente olha os jogos todos, né? Não pedaços de jogos, nem melhores lances. Olha, discute, revê esses jogos, discute essa lista larga, mantém esse processo de pertencimento do atleta. A gente está falando do Pedro. O Pedro é um jogador que tem... A gente divide as relações, né? Tipo, tem 10 jogadores que eu acompanho, o Matheus acompanha outros, a gente leva essas informações para o Tite. O Pedro é um cara que está sempre... Está bem, vamos lá, não desiste, a gente está observando, continua. Então a gente está sempre... para que o atleta... Agora você está fazendo isso? Não, a gente faz sempre. Eu peguei o gancho agora. Porque agora é fácil falar do Pedro, né? Agora é fácil que ele está jogando. Fácil, agora tá porque fácil. Antes, Agora ele está ele jogando. mantinha essa relação de, poxa, continua trabalhando, que está nessa lista de jogadores importantes. E isso é legal porque eu não sabia. Então a CBF, vocês falam com o jogador. Cara, mantém aí, continua. Te fala por WhatsApp e a gente vai até eles, né? Ou no seus CTs, ou conversar com as suas comissões, conversar com o seu departamento físico, clínico. A gente usa muito, médico fala com médico, preparador fala com preparador, dirigente fala com dirigente, para ter a mesma língua, treinadores falam com os treinadores, com os atletas, conversamos muito com os atletas. É um acompanhamento diário. Legal. Assim como, desculpa, é uma coisa legal para falar que aconteceu conosco recentemente, eu não tenho nada, a gente faz também consultoria com o atleta. A gente trouxe o Felipe Luiz para ficar um dia inteiro conosco. Legal. Por quê? Porque ele é um jogador diferenciado. Não, quando acabar a carreira ele vai para ou treinador de engenho, alguma coisa. Isso aí As percepções que ele tem em termos táticos e o nível pessoal dele é muito grande. Uhum. É muito grande. Então a gente trouxe ele, não sei um dia inteiro, eu acho que era no início da tarde, e ficamos a tarde toda fazendo perguntas para ele, daquilo que ele dimensionava dos trabalhos, daquilo que foi na seleção, daquilo que foi nos treinamentos, daquilo que era nos seus clubes, para que a gente tivesse uma cadeira vazia e que o atleta pudesse trazer para nós algumas informações, alguns sentimentos que ele sentiu de experiências todas. E agora me fez lembrar... Como foi feito com o Fernandinho lá em Manchester. A última vez que a gente foi em Manchester para acompanhar os jogadores que estão lá, né? O Ederson, o Gabriel Jesus que estava lá, acho que foi o Fábio que foi nessa viagem, sentou, almoçou com o Fernandinho. A gente mantém essa relação, porque é difícil. A gente esteve com os atletas convocados em junho. Vamos estar com eles novamente em setembro e depois em novembro. Então tem que haver uma maneira de aproximar. E essa maneira não pode ser só online, né? Ela tem que ser presencial. E a gente tem feito isso. Esse negócio do Pedro que você está falando, não de agora, justamente. A gente que é flamenguista, a gente acompanha o Pedro direto, a gente está muito mais próximo disso. E a gente sabe que não é de hoje que o Pedro está jogando bem, apesar de ele estar reserva do Flamengo, mas para 2020, se não fosse o Pedro, eu acho que a gente não era campeão. Né? Teve um período que o Flamengo ficou, sei lá, quantos jogadores com Covid, e ele fez gol um atrás do outro e tal, ele foi muito importante. E teve aquele... e isso é uma coisa que me divide muito, né? Foi na Olimpíada, né? O Pedro foi convocado para a Olimpíada, era para ele estar nesse grupo. E o Flamengo não liberou, né? Que também foi um período de queda de braço do Flamengo com a CBF. Isso aí, porque tinha muitos jogadores convocados, não só do Brasil, mas de outro, teve a Copa América junto, foi uma confusão. E o Flamengo não quis liberar o Pedro que não precisava, né? E aí a gente só consegue saber o que a mídia passa, né? Mas claro que ele ficou chateado, óbvio que ele queria ir pra Olimpíada, e ainda mais que eles ganharam o ouro e tudo. E ele tinha jogado nos jogos antes, né? E tinha feito gol e tudo e tal. Vocês já estavam olhando ele desde lá, né? Desde antes, obviamente, Sim. ele foi ser convocado pra lá. Pesou pra vocês ele não ter ido pra Olimpíada, jogar pra vocês verem mais ele de perto? Sim. E anteriormente nós tínhamos convocado o Pedro quando estava no Fluminense e ele machucou. E aí veio o Richarlison no lugar dele. Porque eu conversei com o Abel e o Abel falou assim, Tite tem um jogador que ele é gol, ele cheira gol, ele tem que é o Richarlison. Se tiver um jogador com essas características diferentes do Pedro, tem. E eu tenho uma muito boa relação e sei da qualificação do Abel e trouxe o Richarlison na sequência porque a gente acompanhava. Mas o Pedro já vinha naquele momento. Veio depois também e entrou num jogo contra a Venezuela, que nós precisávamos aqui em casa. A Venezuela veio com um caminhão e mais um ônibus e mais tudo lá atrás.
E nós batendo, e precisava de um duplo pivô na frente. E lembro que a gente colocou ele, Gabriel Jesus, eu acho que foi o Elber Richardson por dentro, nós ganhamos da Venezuela aqui. Então é um jogador que empresta essa característica que a gente vem. Depois ele teve um momento que não deu uma sequência, mas de alguma forma torcendo sempre para que ele tivesse, por essa característica também. Sim. Você falou que depois do fim do ano você vai deixar a seleção, né? Ganhando ou não. Existe alguma chance de isso ser revertido, você ficar? Não. Não tem. tem. O cara fala assim, não. Não, é um momento de maturidade pessoal. Eu já externei isso há um ano e meio, não é nenhuma novidade a eles. Os atletas já são sabedores, existem ciclos. Eu uso uma frase assim, eu sou mais inteligente do que vaidoso. Todos nós somos vaidosos em cima do trabalho, mas eu não sou me apegar ao cargo do futebol brasileiro e quiçá mundial, é técnico da seleção. Tem outros profissionais aí, cara. Então, o ciclo que eu queria era de 4 anos, senão ele é incompleto. Uhum. O Mansur já fala isso, eu roubei essa expressão dele. Ele disse assim, um ciclo de 2 anos na seleção brasileira, ou de 3, 4, 5, 6, 8 meses no clube, não é bom nem mal, é incompleto. Não dá para avaliar. Então eu digo, eu lutei tanto, nós lutamos tanto, a carreira toda para ter um tempo com início, meio e fim de um processo, a gente errou muito nesses 4 anos. A gente oportunizou muito e agora chega na melhor versão da seleção brasileira, com uma geração de garotos, de pontas, de externo, impressionante, que nos está deixando de dor de cabeça. Então essas construções todas, elas acabam sendo determinantes. Vai acabar a Copa e a gente sabe, independente do que você falar depois da Copa, vão haver trocentas ofertas para você de tudo quanto é clube, de tudo quanto é lugar do mundo, eu imagino. Você pretende aceitar um trabalho logo ou você quer ficar quieto? Como que tá? Eu digo assim, depois de 2013, eu tinha necessidade, eu digo assim, poxa, eu quero metodologicamente melhorar. E uma das equipes criativas naquela época que tinha ofensivas, porque eu tinha passado problemas com poucos jogadores, eu digo, quando não tem jogadores que aquilo que eu imagino, eu tenho que ter uma metodologia para melhorar o aspecto criativo ofensivo da equipe. E nesse recorte, eu fui conversar com o Ancelotti e vi o Real Madrid com 2 meio-campistas, Modric e Kroos, com Isco do lado esquerdo e Rames do lado direito, com Cristiano Ronaldo e Benzema. Eu digo, cara, como é que essa equipe ela consegue se criar e fazer gol? Eu sei que ela vai fazer, mas como é que ela consegue ser sólida? E buscar esse ponto de equilíbrio, porque é um grande desafio. Disse isso tudo para dizer assim, o ano que vem eu vou me permitir também olhar fora das seleções, em outras situações, e ficar com a dona Rose, que é a minha esposa. Né? Então ela vai ficar contente. Eu não sei quanto tempo ela vai ficar contente, porque o meu filho vai dizer que no máximo 2 meses ela vai me mandar para fora do apartamento. Mas tudo bem. Não, porque assim, o Tite não estando em clube nenhum ano que vem, você tá ligado como é que vai ser, né? Todo time brasileiro que perdeu o treinador vão atrás do time. Toda semana. Então, vai dizer, toda a equipe, e não tem, toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar. Depois, agora, eu não botou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. Não tem, é um ano que ele tem, eu preciso ver meu irmão, minha irmã, eu preciso ver meu sogro, minha sogra, eu preciso dar uma respirada, eu sei o quanto é legal, mas eu sei o quanto é pressionante também. Para aceitar o convite que nos foi feito, eu andei no calçadão e a minha esposa umas 500 vezes. Eu digo assim, cara, é o máximo, mas agora é um ciclo inteiro. Aí eu pensava, mas vou tomar-lhe pau adoidado quando a coisa não estiver fluindo, vem, vão me cortar a carne. Falando com a Glenda esses dias, assim, e vão te cortar. Não vai te... né? Aí a minha filha falou assim, para fechar, disse assim, pai, tu é um construtor de equipe. Minha filha, mas ela vivencia, disse, tu é um construtor de equipe. Talvez tenha sido o start para dizer assim, vamos esses continuar. 4 anos e vocês me aguentarem e serem meu suporte no momento que eu estava frágil. Como ele diz, fechado esse... Obrigado.
fechado esse ciclo, a Rose vai decidir quanto tempo fica com ele em casa. Entendi. E depois ele começa a se movimentar. Entendi. Aqui no Brasil, não. Eu é já isso que falei para entendi. eles, ó, pode arrumar emprego vocês, hein? Então avisei, faz 1 ano e meio. Então, pública mesmo, pode se virar aí.